Minha missão como embaixador de Cristo começou quando eu estava no 2º ano da Faculdade de Teologia. Por indicação do reitor da faculdade, eu fui auxiliar o reverendo Omar Tarbit na Igreja Metodista de São Bernardo do Campo. Minha principal missão era ajudar, auxiliar a juventude da igreja. E todo sábado à noite eu pregava na então congregação do Jardim IP. A minha primeira nomeação como pastor foi para as igrejas de Itaberaba e Vila Progresso, na 3ª região em São Paulo. Eu estava iniciando o 3º ano da Faculdade de Teologia. Vila Progresso tinha cerca de 60 membros, era igreja de operários, e a igreja de Itaberaba tinha cerca de 120 membros, era uma igreja forte na região. No 4º ano da Faculdade de Teologia, fui nomeado por uma grande igreja no centro de São Paulo, em Jabaquara. Foi uma experiência marcante, porque era uma igreja capacitada, com um grupo jovem forte, especialmente na área musical. Havia um grupo de mulheres também forte, especialmente na área social. Nessa época, foi marcante comprar um barraco numa favela ao lado da igreja e ali abrir uma congregação. O fato foi tão importante que mereceu destaque na primeira página do Expositor Cristão da época. A minha primeira nomeação saindo da Faculdade de Teologia foi para as igrejas de Itaguaí e Muriqui e ainda um ponto de pregação em Mangaratiba. Itaguaí era constituído principalmente de pessoas que haviam vindo do Espírito Santo e de Minas Gerais para ganhar a vida numa área que estava crescendo muito. O grupo de Muriqui sempre foi de pessoas simples, aonde eu aprendi muito sobre a humildade. Aceitei o desafio do bispo Paulo Aires para ser SD na Baixada Fluminense para um grande trabalho de cunho social e evangelístico e fui pastorear também as igrejas de Saracuruna e Piabetá. Foi uma grande oportunidade de também criar um curso de evangelista para formar líderes para a área. E hoje, inclusive, há pastores que saíram desse curso de evangelista. Tivemos o privilégio de trabalhar com Dom Mauro Morelli na Baixada Fluminense. E no ano de 1981, em Gramacho, as igrejas metodistas, Assembleia de Deus, Católica, juntamente com as associações de bairros, se uniram para solicitar a melhoria e o término da construção da ponte em Gramacho, e já havia matado em toda a sua história mais de 300 pessoas. Em menos de uma semana, o governo terminou a sua construção. Nesse período, também lecionei no Seminário Metodista César da Corso Filho, no Bennett, as matérias de pregação e introdução ao Novo Testamento, e ainda fui o secretário da mesa do Conselho Regional. Foi um contraste muito grande sair da Baixada Fluminense e ir pastorear Copacabana durante um ano, tendo como meu vizinho no posto 6, Carlos Drummond de Andrade. Apesar de ter desenvolvido a comunhão na vida da igreja, decidi ir para São Paulo fazer o mestrado e fui convidado para assessorar o reitor da Faculdade de Teologia. Nesse período, os bispos me convidaram para ser o editor-chefe do Expositor Cristão e ainda fui pastor ajudante na igreja de Vila Mariana. Depois de 2 anos, recebi o convite e fui nomeado pastor na Igreja Metodista
do Vale do Paraíso em Teresópolis. Foi um período rico, 3 anos de bênção, de aprendizado na área do mover do Espírito Santo e guerra espiritual. Recebi 141 membros e construímos o templo da Igreja Metodista no Corta-Vento. Fui pastorear a igreja de Macaé, que havia construído um grande templo, mas faltava terminá-lo. Havia luta interna, havia guerra espiritual, mas depois de 6 meses de intensa oração, passou a haver um grande mover do Espírito na vida da igreja. Em 2 anos, recebemos 169 membros e abrimos trabalho missionário em Carapebus, na casa de Gervásio, que havia se convertido. Em breve, alugamos um salão social que passou a ter uma frequência inicial de 80 pessoas. Nos 5 anos em que pastoreei a igreja do Jardim Botânico, recebi 399 membros. Era a época do seu centenário. Organizamos o Ministério de Cura Interior e Aconselhamento e Libertação, que trouxe grande crescimento e dinamismo à igreja. Abrimos trabalho na rádio El Shaddai com mensagens diárias. Publicamos diversos livros e fitas cassete com mensagens edificantes. Criamos o Telepaz e a congregação do Vidigal se tornou igreja. Fui nomeado e fiquei 2 anos na Igreja Metodista Central de Niterói, que havia sido pastoreada 14 anos pelo reverendo Davi Ponciano Dias, que depois se tornou bispo, e por Arlindo Mendes. Mas Deus honrou meu ministério ali. Recebi 627 novos membros em 2 anos e abrimos 2 novas congregações, em Engenhoca e Icaraí, que em 1 ano se tornaram igrejas e hoje são igrejas abençoadas na região. Fui convidado pelos bispos, pela área geral da igreja, para ser o editor nacional da igreja, que incluía ser o editor do No Cenáculo, redator do Expositor Cristão. E nesse período tive o privilégio de fazer o doutorado na Universidade Metodista de São Paulo e ainda ser pastor ajudante na Igreja Metodista em Campo Belo, uma igreja que sempre me acolheu com carinho e pude ali fazer ministrações que edificaram a igreja. No ano seguinte, supervisionei o trabalho da Igreja Metodista de Cidade Dutra, que tinha um seminarista. Fiquei apenas 1 ano na igreja de Cascadura, mas foi um ministério muito frutífero. Recebi 129 novos membros na vida da igreja, uma igreja atuante, uma igreja dinâmica com diversos ministérios, inclusive fazendo trabalho de evangelismo de rua na madrugada, Ministério Pro Resgate, dança de crianças, adultos, jovens, enfim, uma igreja que sempre impactou o bairro de Cascadura. Nesse período, criei a Semana de Oração e Jejum às 6h30 da manhã, com a participação sempre de cerca de 120 pessoas, e trabalhei especialmente na cura de relacionamentos. Em Vital, Brasil, nos 3 anos em que pastoreei, recebi 210 novos membros, o que deu muito certo e foi abençoado. Foi a Semana de Oração e Jejum mensalmente às 6h30 da manhã. Foi a criação de grupo de discipulado com líderes da igreja. Haviam 5 grupos de discipulado para a liderança. O que foi abençoado foi formar novos evangelistas para a vida da igreja. Foi fazer um novo templo para a congregação do Cavalão. E Deus abençoou
esse período em que ministrei na Igreja de Vital Brasil. Em 2002, criei o Portal dos Metodistas online para, na internet, publicar textos, fotos e vídeos, documentos somente sobre o metodismo de Wesley. Durante 3 anos, trabalhei no Bennett como assessor do reitor e coordenador do curso de teologia e professor. Foi um período difícil, com troca de diversos reitores e greves, mas Deus nos honrou, porque nesse período o Bennett conseguiu, junto ao MEC, o reconhecimento do curso de teologia. Na cidade do Carmo, quase na divisa com Minas Gerais, pastoreamos a Igreja Metodista nessa cidade que tem cerca de 30.000 habitantes. Uma igreja forte, avivada, influente na sociedade. Trabalhamos especialmente criando o Dia de Aconselhamento e Libertação, que ajudou centenas de pessoas nesse período. Criamos grupos de louvor, de coral, e trabalhamos na formação de líderes, na restauração e libertação das pessoas oprimidas. Criamos a festa das 12 tribos, que impactou a cidade e hoje está no calendário municipal. E recebemos, nesses 2 anos, cerca de 80 novos membros. Neste período, comecei a dar aula também na Escola de Missões para o pré-teológico e para o curso de evangelistas. Casimiro de Abreu é uma igreja nova, mais dinâmica, atuante, que tem a força da juventude, a consagração das mulheres, que tem a visão missionária, que participa e abre células. Casimiro de Abreu é uma igreja que tem ministérios atuantes como das crianças, escola dominical, dança, teatro, louvor, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Continuo dando aula na Escola de Missões para o pré-teológico e para o curso de evangelistas, algo que me agrada, por ver tantos jovens, tantas pessoas se dedicando, se consagrando e aprendendo para servir ao Senhor Jesus. E continuo, semana após semana, publicando vídeos sobre o metodismo e escrevendo livros para a edificação das pessoas. Eu tenho o grande privilégio de ser um embaixador de Cristo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu